Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para este que é o quarto domingo do tempo comum do ano A. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículos de 1 até o 12a, que nos diz assim. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amados irmãos e irmãs, quero começar contando já alguns detalhes do versículo 1 para vocês. Jesus estava diante das multidões que sempre simbolizam dentro do Evangelho as pessoas que muitas das vezes não estavam, como é que eu posso dizer, sendo já discípulos, seguindo de fato Jesus. E Jesus sobe ao monte para esse povo que ainda era raso, que ainda estava no início, ainda não tinha tomado uma decisão acertada por Cristo. Ele sobe ao monte. Só que interessante é que o monte sempre foi local das grandes revelações de Deus. Por exemplo, foi lá no monte que Deus deu as tábuas de pedra a Moisés. E é interessante que boa parte dos judeus de fato olhavam para esse texto, os cristãos no início da caminhada da igreja olhavam para esse texto e enxergavam muito paralelo entre os 10 mandamentos e as bem-aventuranças. Assim como lá no Antigo Testamento nós temos os 10 mandamentos, o Novo Testamento nos traz também mandamentos, agora no contexto das bem-aventuranças. E Jesus se senta, e o ato de sentar sempre era visto como alguém que vai então ensinar. Então nós estamos aqui diante de Cristo, como se fosse o novo Moisés, ensinando para os seus. E Jesus ensina as bem-aventuranças. Eu queria esse ano, digo esse ano porque eu já falei várias vezes sobre as bem-aventuranças, inclusive digo a você pode assistir vários outros vídeos aqui no meu canal que falam sobre isso. Coloca José Lucas Galdino e coloca Mateus 5, 1, 12, que vai aparecer outros vídeos, muito bons por sinal. Mas dessa vez eu queria contar para vocês uma historinha, que eu vou ter que aqui pegar o papel para poder dar uma olhada, que eu trouxe para nos ajudar a entender bem sobre a dinâmica das bem-aventuranças. É o seguinte, queria que você pensasse comigo, você é convidado agora a pensar comigo, onde temos uma região onde todos procuram o melhor lugar para viver. Isso acontece também hoje, A gente vai construir uma casa, você vai pensar, esse local alaga ou não alaga, esse local é seguro ou não é seguro. Normal essa dinâmica. E as pessoas diziam, nessa história que eu estou contando para vocês, que a felicidade ela residia em ter segurança, reconhecimento e não precisar de ninguém. Por isso, quase todo mundo se instalava no vale, onde o solo era largo, visível e fácil de trabalhar. Ali quem tinha força acabava mandando, quem falava alto era ouvido e quem perdia era esquecido. Só que é interessante que em um determinado monte também que existia ali, enquanto a maioria do povo ficava no vale, quem acabava indo para o alto do monte, lá tinha um pequeno campo. E pouca gente se interessava por ele. Especialmente por ser pequeno, especialmente por estar num lugar alto. Já dava um certo trabalho para chegar lá em cima. Lá, o solo era raso, o vento era muito forte e sem contar que a subida cansava. Então muita gente não fazia esforço para chegar até ali. Mesmo assim, um pequeno resto, um pequeno grupo, bem pequeno, insistia em chegar ali. E lá é interessante que eles não eram muito confiantes, nem as pessoas mais seguras. Todo mundo que chegava lá é porque tinha perdido alguma coisa. Alguns tinham perdido a alegria, outros a justiça, outros a paz. Então entendam que tinha o vale e o monte. E aí chegou o tempo difícil, as chuvas chegaram. E aí
Quando veio o tempo da escassez, após a chuva, o vale começou a se agitar. Lembra que eu falei que lá quem gritava, o povo começava a escutar, quem era muito forte mandava e por aí vai. E aí todo mundo que estava lá, cada um começou a defender o que era seu. E as vozes foram ficando cada vez mais altas, cada um queria mandar. E a terra foi perdendo o brilho que se tinha antes, que até então o povo dizia. Cada um queria mandar, ninguém olhava para o outro, porque cada um era autossuficiente. Já lá no monte, aquele campo que era pequeno, que poucos chegaram até lá, embora a colheita fosse menor do que no vale, que o espaço era muito maior, mas lá ninguém passou fome sozinho. Por quê? Porque quem caía era levantado pelos outros que um dia já experimentaram a queda. Aqueles que estavam em algum momento chorando, essas pessoas eram consoladas, porque também existiam outros que já choraram também. Aquele que acabava errando, ainda recebia ajuda, visto que outros que também já tinham errado alguma vez na vida se sentiam empatia e acabavam auxiliando. E o que acabou acontecendo com o tempo? Com o tempo, algo ficou muito claro. No vale, a terra até produzia muita coisa, mas as pessoas estavam ficando cada vez mais vazias. Porque cada um não tinha ajuda do outro e dentro das suas dificuldades, dentro dos seus momentos, só encontrava-se solidão. Mas no monte, pelo contrário, a gente estava começando a perceber o seguinte, que quase nada parecia grandioso, mas a terra permanecia viva. E aí, o que aconteceu no final das contas? Depois de um tempo, aqueles que estavam no vale perceberam, nós também precisamos ir para o monte. Não porque fosse mais fácil, mas porque ali existia mais vida. O que é que eu estou querendo dizer para vocês com essa história? É a mesma coisa que acontece conosco. Amados irmãos e irmãs, vamos sair do contexto da igreja, vamos para o mundo lá fora. Infelizmente, muita gente que procura o caminho da injustiça, o caminho da vaidade, o caminho do orgulho, talvez hoje tenha uma conta bancária muito mais recheada do que alguém que busca fazer a vontade de Deus. É muito mais fácil, por exemplo, viralizar aí vídeos que destroem a imagem dos outros. Vídeos em que a gente vê alguém humilhando. Alguém querendo ser mais do que Deus, por exemplo. Parece mais fácil conseguir ganhar uma boa bolada com trapaça, com coisas erradas. Mas, no final das contas, de que adianta uma conta recheada, de que adianta tantos aplausos, de que adianta tanta fama, se quando as luzes se apagam, só resta vazio. Mas pelo contrário, aqueles que hoje, talvez pelo mundo, são perseguidos, humilhados, são pobres de espírito, hoje agem com misericórdia enquanto muita gente diz, mas tu é muita besta. Estes estão praticamente colocando um tijolo no céu. E nesta vida talvez não receberão nenhum tipo de recompensa. Mas, lá na frente, já contemplando na dinâmica do céu, essas pessoas alcançaram a vida. Pense bem comigo. Talvez para muitas vezes, para nós, para o mundo especialmente, buscar fazer a vontade de Deus é como comprar esse pequeno terreno lá no monte pequeno que ninguém dá nada, simples. Mas no final das contas, né, é lá onde tem vida, é lá onde tem alegria, é lá onde vai ter ânimo. E é isso que basta para nós. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, subir o monte. Que nós possamos desapegar-nos das nossas autossuficiências, orgulhos, vaidades, ganâncias. E entender que só aquele que sobe ao monte, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com a distância que é complicada, mesmo com o desprender-se de tanta coisa, porque para subir o monte não tem como levar muita coisa, não posso colocar muita coisa na mochila. Especialmente largar o seu próprio eu. Eu poderia dizer para vocês que seguir as bem-aventuranças é renunciar a si mesmo. Buscar, amados irmãos e irmãs, ser pobre em espírito é largar a si mesmo. Amados irmãos e irmãs, viver aflições, ser manso,
Ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração também é muitas e muitas vezes renunciar ao que o mundo quer. O mundo não quer mansidão, quer que você seja alguém que revide na hora. O mundo, amados irmãos e irmãs, não quer homens e mulheres que entendam que muitas vezes a aflição vai ser um caminho para poder aprender algo sim. O mundo quer que na hora da primeira aflição que você tenha, você já fuja dela automaticamente. É uma aversão 100% à cruz. Sendo que a cruz é a escola. A cruz também é local de ensinamento. O mundo que muitas vezes, amados irmãos e irmãs, persegue quem tem fome e sede de justiça. O mundo que entende que às vezes quem promove a paz é quem está com muito tempo vago, né? Porque quem está ocupado trabalhando não pensa nisso. O mundo, amados irmãos e irmãs, que ao invés de entender aquele que é perseguido por causa da justiça está certo, ajuda a perseguir. Ajude a aprender aqueles que realmente querem proclamar a palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, no final das contas, buscar as bem-aventuranças então subir a esse monte, subamos ao monte. E entendamos que a cada bem-aventurança que você lutar por fazer, como eu falei agora há pouco, é um tijolo no céu que você está colocando. E entenda. Eu volto para o versículo 12a. Amado irmão e irmã, a vossa recompensa será grande nos céus. Não espere uma recompensa aqui na terra. Não espere uma recompensa agora, porque não vai ter. O que a gente vai ter aqui agora é mais injúria, é mais perseguição, é mais sofrimento, é mais batida de frente conosco. Mas, no céu, aquele que busca fazer a vontade de Deus receberá a verdadeira recompensa, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.